Olá, estudantes PC, está chegando a nossa avaliação, a nossa N1 em Teoria Cognitivo-Comportamental, e hoje eu vou propor aqui uma breve revisão sobre os temas que nós vimos na disciplina, para a gente poder rever alguns tópicos para estudar para a nossa prova. Vamos junto? Bom, são esses tópicos que vão cair na nossa avaliação, na nossa N1. Começamos com os princípios da TCC, os princípios da terapia cognitivo-comportamental. O primeiro princípio se refere à formulação do caso em termos cognitivos. Então, nós entendemos o caso, entendemos ali a pessoa, entendemos o nosso funcionamento e o funcionamento do cliente a partir do modelo cognitivo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre o modelo cognitivo. A TCC requer uma aliança terapêutica segura. O próprio Beck fala da importância da gente estabelecer um bom vínculo terapêutico, uma boa relação terapêutica, baseada na colaboração. Terapeuta e cliente trabalham em equipe, em prol dos objetivos do cliente. Por isso, no princípio 3, a TCC enfatiza a participação do paciente no processo. Então, durante todo o processo, a gente vai requerendo a participação do cliente no processo terapêutico, envolvendo atividades de casa, envolvendo reflexões e questionamentos. A TCC é orientada à meta e focalizada em problemas. Então, de modo geral, a gente vai estabelecendo uma lista de metas e problemas do paciente para serem trabalhados durante aquele processo. A terapia cognitiva enfatiza o presente, mas é claro que a gente também fala sobre o passado do paciente. Mas, de modo geral, a gente vai tentando entender o quanto esse passado está influenciando para comportamentos atuais. A terapia cognitiva ela é educativa, nesta perspectiva de poder contribuir para que o cliente entenda o próprio funcionamento e, se identificado algum tipo de transtorno, também entenda o transtorno psicológico. Então, por exemplo, se é um paciente com um episódio depressivo, nós vamos falar também na perspectiva de psicoeducação sobre o transtorno depressivo. Tem um tempo pré-determinado, então após a avaliação a gente faz um planejamento das intervenções e discute com o paciente este planejamento. É claro que os objetivos terapêuticos podem ser revistos e novos planejamentos podem ser feitos. As sessões são estruturadas nesta perspectiva de pensar ali num protocolo de intervenção, considerando algumas atividades e técnicas que o terapeuta pode aplicar. A terapia ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder os seus pensamentos automáticos disfuncionais, as suas crenças disfuncionais, e utiliza uma série de estratégias de técnicas para modificar o humor, o comportamento e o pensamento do paciente. Bom, esses são os 10 princípios então que nós falamos em aula, mas neste livro aqui da Judith Beck, ela revê ali alguns princípios, acrescenta novos princípios, destacando sobretudo a questão da avaliação e identificação também das crenças funcionais, dos pontos fortes dos nossos pacientes. É importante entender esta perspectiva da tríade cognitiva, que o Beck coloca como a avaliação que o sujeito faz, que nós fazemos sobre a gente, sobre o nosso comportamento, sobre o mundo e sobre o futuro. Então, qual é a perspectiva que a pessoa tem sobre o futuro, como ela avalia as pessoas, o mundo que está em volta dela, e qual é a perspectiva, a avaliação, a percepção que ela tem sobre ela mesma, sobre a capacidade dela, sobre o valor dela, sobre a estima dela. Então, a gente percebe, por exemplo, que num episódio depressivo, a pessoa pode ter uma avaliação negativa de si, uma avaliação pessimista em relação ao futuro, desesperançosa, e também uma avaliação negativa de desamparo em relação ao mundo, como se o mundo, as pessoas
não amparassem esta pessoa que está num episódio depressivo. Essas 3 proposições são importantes na TCC. Primeiro, essa compreensão de que a atividade cognitiva influencia no nosso comportamento. Segundo, que essa atividade pode ser monitorada e alterada. Terceiro, que o comportamento desejado, aquilo que é o objetivo do paciente, pode ser alcançado mediante a modificação da atividade cognitiva. Então nós entendemos que o nosso comportamento, as nossas emoções são influenciados pelos nossos pensamentos e que durante um processo nós podemos questionar e alterar a nossa cognição, alterar as nossas crenças. Durante o processo vai acontecer então experiências de aprendizagem nesta perspectiva de monitorar, identificar e alterar os pensamentos automáticos disfuncionais. É importante que o paciente entenda essa relação entre cognição, afeto, comportamento, que ele entenda e teste a validade dos seus pensamentos, das suas crenças nucleares, das suas crenças centrais, nesta perspectiva mesmo de buscar evidências do quanto aquele pensamento que ele tem é real, condiz com a realidade. Vamos ensinando também eles a corrigirem as cognições tendenciosas que trabalham na perspectiva como um filtro. A partir do momento que você começa a ver o mundo de tal forma, você tende a generalizar o que é uma distorção cognitiva, e isso faz com que você tende a ver o mundo sob aquela perspectiva. Nessa perspectiva, a gente vai também ensinar o paciente a identificar, a questionar e modificar as suas crenças. Bom, um aspecto importante que nós também vimos em aula é a formulação cognitiva do caso, que tem essa perspectiva de identificar esses 10 elementos. Primeiro, nós vamos entender ali dados de identificação do cliente em relação ao estado civil, idade, escolaridade, trabalho. É importante identificar também se ele está fazendo uso de alguma medicação, o motivo que fez ele buscar o atendimento, a forma de encaminhamento, se veio pela escola, se veio pelo trabalho, se veio por algum médico. Importante fazer o levantamento da história do paciente. Na anamnese a gente faz essa identificação e destaca os pontos históricos relevantes do paciente. Nessa perspectiva mesmo de entender quais foram as experiências que ele teve de aprendizagem que contribuíram para a organização, a criação das crenças centrais dele. Nós fazemos também a lista de problemas e metas, lembra que eu falei anteriormente, que é um dos princípios da TCC. Então a gente também estabelece com o paciente quais são as metas que eles têm, quais são as expectativas que ele tem com a terapia. E vai tentando também aproximar as expectativas daquilo que é possível mediante ao tempo que eles têm. Podemos fazer o levantamento de uma hipótese diagnóstica, dado a identificação do histórico, do modelo cognitivo, entendendo ali as crenças do paciente. A gente pode também fazer um levantamento de uma hipótese diagnóstica. O diagnóstico teórico tem a ver com o modelo cognitivo, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas é essa perspectiva mesmo de identificação das crenças centrais, intermediárias e pensamentos automáticos. Quais são os focos que serão dados no tratamento, mediante aquilo que foi levantado na anamnese, e o plano de tratamento, que envolve então o levantamento das estratégias que serão utilizadas durante o processo. Bom, aqui então nós temos 10 itens importantes para a formulação cognitiva do caso. Então, na nossa prova nós vamos falar sobre os princípios, sobre as proposições da TCC, sobre a tríade cognitiva, a formulação cognitiva do caso e também essa contribuição que a TCC traz para o paciente mediante as experiências de aprendizagem que acontecem no processo terapêutico. Toda essa perspectiva vai ser baseada no modelo cognitivo, e este é o modelo cognitivo linear, nesta perspectiva de entender que os nossos pensamentos automáticos são influenciados pelas nossas crenças intermediárias e crenças centrais. Então vamos pensar assim, diante de uma situação, nós temos muitos pensamentos, vários pensamentos,
E esses pensamentos vão influenciar para as nossas reações fisiológicas, para as nossas reações emocionais e também para os nossos comportamentos. Então, diante daquilo que eu penso, como eu processo, como eu percebo as situações, isso vai influenciando nas minhas reações. Eu vou ter um comportamento, uma emoção, de acordo com os meus pensamentos. E esses pensamentos são influenciados pelas crenças centrais e intermediárias. As crenças centrais nós desenvolvemos durante a infância, durante a vida como um todo, assim como a intermediária, mas basicamente durante a infância. Nesta perspectiva de que na infância a gente vai aprendendo sobre quem a gente é, sobre como as pessoas são, sobre como o futuro vai ser. Então é um momento que a gente vai construindo uma ideia sobre a gente mesmo. E isso tem a ver com a relação que a gente estabelece com os nossos adultos de referência. Basicamente os nossos pais, professores e outros familiares. Mas no final da infância, na adolescência, a gente começa a desenvolver as crenças intermediárias que têm a ver com atitudes, regras e proposições. Dado ao fato de que eu sou assim, então eu tenho que me comportar de tal forma. Dado ao fato de que eu sou católico, por exemplo, eu tenho que me comportar de tal maneira. Então a gente vai aprendendo, a partir das relações, a partir das nossas experiências de aprendizagem, como a gente deve se comportar. Então, as crenças intermediárias têm a ver com as regras que a gente estabelece para a gente mesmo. E tanto as crenças centrais quanto as intermediárias vão contribuindo ali para os nossos pensamentos automáticos. É este o modelo que a TCC utiliza para o processo. Quando a gente faz o diagnóstico teórico, a gente vai tentando levantar quais são as crenças centrais que o sujeito tem, quais são as crenças funcionais e também as crenças disfuncionais relacionadas a desvalor, a desamparo, a desamor. Quais são as crenças intermediárias que ele tem, também funcionais e disfuncionais, nesta perspectiva de entender quais são as regras que estão contribuindo para que ele tenha um padrão comportamental disfuncional de acordo com os seus objetivos e metas. E quais são os pensamentos automáticos que ele apresenta mediante as situações. Em termos de intervenção, eu sempre coloco que a relação mais fácil é a gente falar sobre o comportamento, como a pessoa se comportou, como os demais se comportaram com ela mediante as situações que ela vai trazendo no processo terapêutico. Depois de entender bem os comportamentos dela, identificar o padrão comportamental, a gente começa a identificar as emoções. Como é que ela se sente diante desses comportamentos? Como é que ela se sentiu antes de ter tais comportamentos ou durante aquela situação? E depois a gente identifica então os pensamentos que ela tem diante das circunstâncias da vida dela. Bom, então esses são os tópicos que vão cair na nossa avaliação, na nossa N1. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para uma atividade com questões de prova para você testar também o seu conhecimento. Eu espero que você tenha um bom desempenho na atividade, assim também como na avaliação. E a gente se vê.